Olá a todas e todos. Esse resumo expandido foi desenvolvido em coautoria com a minha orientadora, Luísa Paraguai. Eu sou a Beatriz Pinheiro e esse resumo expandido se chama Imagem, Linguagem e Espaços de Poder, fotofilme da artista indígena Salisa Rosa, e a obra se chama Oca do Futuro. E essa imagem constitui o primeiro frame da obra, que traz uma tipografia que remete muito aos grafismos indígenas. Bom, eu vou passar rapidamente pelas nossas bios, porque tem muita coisa para ser dita e eu temo que não haja muito tempo, mas vocês podem pausar a apresentação e fazer a leitura desses dados. Essa obra, Oca do Futuro, se constitui um fotofilme documental da artista indígena Salisa Rosa, e ele é composto por 42 fotografias sequenciadas, além de um recurso auditivo que traz barulhos urbanos, sons da natureza e o depoimento que constitui a autonarrativa da indígena Tapiche Guajajara, que é amiga da Salisa Rosa. A nossa intenção é, através da escolha de materialidade, tecnologia da imagem, conceitos operatórios identificados na linguagem do artista, a gente possa perceber como ela exerce o local de fala que ela possui através de um exercício de resistência cultural que ela promove nessas escolhas que constituem a poética dela. Nesse sentido, a gente entende que toda obra contém a sua própria dimensão teórica, como revela Sandra Ray, e que a instauração da obra se faz nesse constante fluxo entre prática e teoria. E para situar essa obra também no contexto histórico e cultural, a gente vai trazer os conceitos de identidade híbrida, resistência cultural e degradação cultural, que são do Rogers. Bom, a primeira imagem que a gente escolheu apresenta em primeiríssimo plano, que é uma escolha de enquadramento para enfatizar uma parte do corpo, os pés da Tapiche Guajajara. O recurso auditivo dessa imagem, nesse momento, apresenta um som bastante alto da natureza, e é interessante a gente ver as diferentes texturas dessa imagem, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto os tons são similares entre os pés da Tapiche Guajajara e da terra, trazendo uma ideia de unidade entre sujeito, indivíduo e território, né? E isso acaba constituindo também, fazendo referência à identidade nativa da Tapiche Guajajara. A segunda imagem que a gente traz apresenta a Tapiche Guajajara num enquadramento contra-plongé, que traz grandiosidade, né, para Tapiche Guajajara. Ela usa elementos da sua cultura de origem, como esses adornos de pena, e ela se encontra na frente das construções do programa Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro, e nesse momento o recurso auditivo da obra, ele apresenta barulhos urbanos em confronto com os sons da natureza, de forma que eles abafam esses sons advindos da natureza. E a fala da Tapiche nesse momento e botaram a gente nesse lugar que não tem nem espaço para a gente fazer os nossos rituais. Isso se aproxima muito do conceito do Rogers de dominância cultural, que é quando indivíduos da cultura dominada fazem uso de elementos da cultura dominante. Nesse sentido, a gente vai pensar esses espaços arquitetônicos, porque esses elementos foram impostos a esses sujeitos, muitas vezes de forma violenta e agressiva. Uma das táticas da dominância cultural é você impedir as práticas religiosas e culturais da cultura nativa, que a gente vê pela fala da Tapiche, se dá pela própria restrição do espaço,
e também a assimilação de instituições culturais dessa cultura dominada, que a gente pode pensar na assimilação da aldeia do Maracanã, um espaço onde a Tapixe-Guajajara e outros indígenas faziam um movimento de ocupação e resistência, e que eles foram retirados e realocados pelo poder do estado do Rio de Janeiro. A próxima imagem apresenta em plano americano essa moça indígena que está capturando uma fotografia. E atrás dela a gente identifica várias fotografias de indígenas em contextos muito diversos, né? E nisso a gente pensa muito no conceito de resistência cultural do Rogers, que define a atitude dos sujeitos da cultura dominada, nesse caso os indígenas, urbanos, né? Essa moça, por exemplo, eles se apropriam de elementos oriundos da cultura dominante, que nesse caso é a fotografia, né, a tecnologia fotográfica, mas para exercer uma atividade que resguarde e faça sobreviver a própria cultura nessa tentativa de ser dominada, né, pela cultura dominante. A gente também entende que a própria Salisa Rosa realiza também esse exercício através da obra como um todo. A última imagem que a gente analisa é esse frame que, inclusive, é o último frame do fotofilme dela, que apresenta os mesmos pés do início, só que agora sobre uma materialidade completamente distinta e diversa, né? A gente tem um pedaço de chão que mostra o piso tátil, a gente tem concreto, a gente tem texturas muito diversas, e os pés agora aparecem sobre um calçado muito popular brasileiro, que são as havaianas, inclusive com as cores, né, da bandeira do país e a bandeira nacional. Nesse momento, o recurso auditivo, ele aumenta o som da natureza, e a Tapixe fala que não é fácil. Dando a entender que não é fácil passar pela situação na qual ela se encontra. Isso faz a gente pensar no conceito de identidades híbridas do Stuart Hall, que define esses sujeitos que são obrigados a sair da sua territorialidade natal, só que eles mantêm ainda um vínculo identitário com esse lugar de origem. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que passar a negociar e habitar essa territorialidade atual, e por conta disso eles são perpassados por experiências que constroem uma identidade e uma cultura híbrida, né, e distinta. Eles não podem voltar a ser quem eles eram antes, e eles passam a negociar o uso de linguagem e de expressão identitária de ambas as culturas nas quais eles são perpassados, né? Pensar o lugar de fala é pensar no lugar social de discurso dos sujeitos, né? Segundo a Djamila Ribeiro. E a gente precisa pensar em discurso não só como o ato de projetar palavras, mas até pelo ato de existir mesmo, né? A Djamila, ela se baseia numa noção Foucaultiana de discurso. E a gente entende também que dentro desse sistema de autorização de discurso, a branquitude sempre obteve o poder de autorização de discurso para si a respeito de tudo,
validando como único, verdadeiro, o conhecimento produzido por eles, e ao mesmo tempo apagando a produção de conhecimento e apagando as vozes de outras identidades. Então, a gente entende que através dessa obra, sobretudo quando ela expõe essas obras em espaços de conhecimento artístico, né, ela toma para si e confronta essa autorização de discurso branca a partir dessa atitude que ela tem de resguardo da própria narrativa dos indígenas urbanos, e ela também acaba popularizando e expandindo a possibilidade de discurso para outros artistas e popularizando a cultura indígena urbana, né? Desmistificando também a ideia de que um sujeito indígena possui a sua cultura engessada por algum motivo. Com essa obra, ela também acaba combatendo o que o Rogers chama de degradação cultural, que é quando os sujeitos que têm autorização de discurso, nesse caso, por exemplo, a branquitude, se apropria de elementos da cultura dominada, nesse caso, os indígenas, e representa esses elementos, ou faz uso desses elementos, de uma forma muito pejorativa, de modo a corroer a subjetividade dessas identidades. Queria agradecer à FAPESP pela minha bolsa de pesquisa, que possibilitou a construção desse trabalho aqui hoje. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.